Você acredita que os Estados Unidos podem invadir o Brasil, seja por causa da Amazônia, das terras raras, das eleições, né? Durante muitos anos, a gente nunca imaginou que isso seria possível. Mas, nesses últimos meses, muita gente tem considerado essa probabilidade, né? E alguns políticos até têm pedido isso. Mas, e se isso acontecer? Será que as nossas Forças Armadas têm soldados e equipamentos suficientes para enfrentar o poderio militar dos Estados Unidos? É isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Bom, de um lado, na verdade, em cima, estão os Estados Unidos, com cerca de 9,8 milhões de quilômetros quadrados. E embaixo, o Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Ou seja, estamos falando de dois países continentais, de dois territórios enormes, com milhares de quilômetros de fronteiras e um litoral gigantesco. E áreas que precisam ser monitoradas o tempo todo. E é justamente por isso que comparar os equipamentos militares desses dois países revelam histórias bem interessantes. E alguns desses equipamentos que a gente vai ver no vídeo ficaram famosos no mundo inteiro. Então vamos lá conhecer todas essas histórias. Hoje nós vamos comparar aviões, navios, submarinos, tanques de guerra, radares e tecnologia militar usada pelos Estados Unidos e pelo Brasil. E a gente vai ver que algumas diferenças são enormes. E outras comparações são bem mais equilibradas do que muita gente podia imaginar. Mas antes de falar desses equipamentos impressionantes, eu tenho duas perguntas que vão te ajudar a entender tudo. Quanto custa manter uma força militar desse tamanho? E quanto cada país gasta com equipamento, pessoal da ativa e militares aposentados? Porque quando a gente olha para esses números, a gente começa a entender o caminho que nos trouxe até os dias de hoje. Como você imagina, manter forças armadas modernas é extremamente caro. E não estamos falando apenas de comprar aviões ou navios. Também tem o custo de treinamento, manutenção, salários, aposentadorias, hospitais, bases militares, combustível e toda uma infraestrutura gigantesca funcionando todos os dias. Começando pelos Estados Unidos, o orçamento direto do Departamento de Defesa, o famoso Pentágono, gira em torno de 890 bilhões de dólares. Você ouviu bem? Bilhões de dólares. E esse é só o valor gasto diretamente com operações militares, manutenção de equipamentos, pesquisa tecnológica e compra de novos sistemas militares. E existe ainda os gastos ligados ao pessoal militar, que não aparece no orçamento do Pentágono. São o Fundo de Aposentadoria dos Militares, o Sistema de Saúde e até o Ministério de Assuntos de Veteranos. Juntos, eles adicionam 220 bilhões aos gastos militares, fazendo o orçamento militar dos Estados Unidos passar de 1,1 trilhão de dólares por ano. E esse valor gigantesco é dividido da seguinte forma: cerca de 31% vai para operações e manutenção das forças, cerca de 18% para compra de equipamentos militares, 16% para pesquisa e desenvolvimento tecnológico e 14% para pagamento de militares da ativa e reservistas. E o restante, 21%, vai para aposentadoria, saúde de militar e benefícios para veteranos. Agora vamos analisar o orçamento do Brasil, né, que é muito menor em termos absolutos. Hoje ele gira em torno de 27 bilhões de dólares por ano, né, do Ministério da Defesa. E diferente do modelo americano, no Brasil, a maior parte dos gastos com militares aparece mesmo dentro do orçamento do Ministério da Defesa. E a distribuição desses recursos também é muito diferente. Quer ver? 35% do orçamento vai para militares da ativa e cerca de 52% para aposentadorias e pensões de militares. E aí sobra só 10% para operações e manutenção e aproximadamente 3-4% para aquisição de equipamentos e pesquisa tecnológica. Ou seja, uma fatia muito maior do orçamento brasileiro está relacionada a despesas com pessoal da ativa, aposentados e pensionistas de militares. Enquanto os Estados Unidos gasta 35% com esse item, o Brasil gasta 87%. E claro, isso não acontece só no Brasil. Vários países enfrentam esse mesmo desafio, manter forças armadas profissionais ao mesmo tempo que tentam investir em modernização e tecnologia. Mas o que verdadeiramente explica a grande diferença de equipamentos é a escala do orçamento americano, que é realmente extraordinária. E você quer ver um exemplo? Ó? Enquanto os Estados Unidos operam mais de 13 mil aeronaves militares, o Brasil possui cerca de 700. E agora que a gente entendeu o tamanho da máquina militar de cada país,
Vamos começar a olhar mais de perto os equipamentos que mais chamam a nossa atenção. Os aviões, as aeronaves. E existe uma razão para isso. Além do glamour natural da aviação, em muitos conflitos modernos, quem domina o céu ganha uma enorme vantagem. E a aviação militar, ela permite observar o campo de batalha, transportar tropas rapidamente e atacar alvos a grande distância. Você tem visto isso acontecer nos dias de hoje. E algumas dessas aeronaves ficaram tão famosas que acabaram virando parte da nossa cultura popular. Como eu te falei no início, um dos exemplos mais conhecidos vem lá da Guerra do Vietnã. Se você assistiu a filmes como Apocalipse Now ou Platoon, provavelmente você viu aquela formação de helicópteros voando sobre a selva, né, com aquele som. Uou, 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 uou. Aquele helicóptero é o UH-1H, né, ou então Huey, que tinha na base aérea de Santos, quando eu servi na Força Aérea, lá em 1985. E na época, a gente chamava ele carinhosamente de Hzão. Esse foi um dos helicópteros mais importantes da história militar. Mais de 16 mil unidades foram produzidas e milhares delas foram usadas no Vietnã. O Hzão, ele podia transportar cerca de 12 soldados, além da tripulação e armamentos laterais. Mas o mais revolucionário foi o papel que ele desempenhou. Antes da Guerra do Vietnã, as tropas se deslocavam principalmente por terra. E com o Hzão surgiu o conceito de guerra aeromóvel, de soldados sendo levados diretamente para o fronte de batalha por helicópteros. A Guerra do Vietnã começou em 1955 e o Hzão foi criado em 1956 pela Bell Helicopters. E isso mudou completamente a forma como as operações militares eram conduzidas em terrenos difíceis, como selvas e montanhas. E o som característico das hélices do H-1H acabou se tornando um símbolo daquela guerra. E quando a gente fala de velocidade e combate aéreo, os protagonistas são os caças militares. E um dos mais famosos da história ficou conhecido também graças ao cinema. No filme Top Gun, lançado em 1986, onde os pilotos da Marinha Americana voavam o lendário F-14 Tomcat. E esse avião era impressionante para a época. Ele foi criado em 1970. Ele podia atingir velocidades superiores a Mach 2.3, ou seja, mais de 2.400 km por hora. E uma das características mais curiosas desse avião eram as asas em geometria variável. Ou seja, em velocidade baixa, as asas ficavam mais abertas para dar mais estabilidade. Mas quando o avião acelerava, elas se fechavam para reduzir o arrasto e aumentar a velocidade. Como você viu lá no filme do Tom Cruise, o F-14 ele era operado por 2 tripulantes, um piloto e um oficial responsável pelo radar e pelos sistemas de combate, pelas armas. Durante décadas, ele foi um dos principais defensores dos grupos de porta-aviões americanos. E como a tecnologia evoluiu rápido, o F-14 foi aposentado em 2006, dando lugar ao F-18 Super Hornet, que é o principal caça hoje da Marinha dos Estados Unidos, que também aparece no filme do Top Gun Maverick de 2022. Esse é um avião caça multifunção. Ele pode realizar combates aéreos, ataques contra alvos em terra ou no mar e operar a partir do convés dos porta-aviões. Ele atinge velocidades aproximadas de Mach 1.6 e pode transportar uma grande variedade de armamentos. Já o Brasil possui uma força aérea bem menor, mas com alguns projetos bem interessantes também. Durante décadas, a espinha dorsal da defesa aérea brasileira foi o F-5 Tiger, um caça-leve desenvolvido nos Estados Unidos na década de 60. O Brasil modernizou esses aviões num programa chamado F-5M, que adicionou novos radares, sistemas de navegação e a capacidade de usar armamentos modernos. E você sabe que recentemente o Brasil assinou um programa de compra dos caças Gripen, desenvolvido por uma empresa sueca que é a Saab. No Brasil esse avião ganhou o nome de F-39 Gripen. O que é interessante é que esse projeto vai além da simples compra dos aviões. Ele inclui a transferência de tecnologia, participação de engenheiros brasileiros no desenvolvimento da aeronave e a produção parcial no Brasil. Sem dúvida, os caças são as estrelas da aviação militar, mas existem outras aeronaves que desempenham um papel essencial na aviação militar. Um exemplo, claro, são os aviões de alerta aéreo antecipado, que resumidamente são radares voadores. Os Estados Unidos utilizam o E-3 Sentry, equipado com um enorme radar circular montado sobre a fuselagem. Esse radar consegue detectar aviões a centenas de quilômetros de distância e com isso ele coordena operações aéreas de ataque e de defesa. Já o Brasil opera um sistema parecido chamado E-99, desenvolvido a partir de aeronaves da Embraer,
que fazem então parte desse sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. Outro destaque da indústria brasileira é o KC-390 Millennium, um avião militar de transporte desenvolvido pela Embraer. Ele é capaz de transportar cerca de 26 toneladas, voar numa velocidade aproximada de 870 km por hora e também realizar reabastecimento em voo. Já os Estados Unidos têm o maior avião militar do mundo, o C-5M Super Galaxy. Esse bichão tem um comprimento de 75 metros e envergadura de 68 metros e pode transportar 127 toneladas a uma velocidade de 920 km por hora. Você reparou? São 5 vezes a capacidade de carga do KC-390. Outro que a gente vê em muitos filmes são os C-130 Hércules, que é muito usado para transporte de tropas, porque ele pode operar em pista improvisada e levar cerca de 90 soldados. Esse avião foi projetado em 1956 e continua em produção até hoje. A Força Aérea Brasileira chegou a ter 14 Hércules em operação antes de substituí-los pelos KC-390. Mas mesmo com toda essa tecnologia no ar, existe um ambiente que historicamente define o poder real das grandes potências. São os oceanos. E quando entramos nesse domínio, encontramos alguns dos equipamentos militares mais impressionantes já construídos pela engenharia humana: os porta-aviões e os submarinos. Os porta-aviões são praticamente bases aéreas flutuantes. Os Estados Unidos operam hoje 11 porta-aviões nucleares. Esses são alguns dos maiores navios militares já construídos. E um exemplo é o classe Gerald Ford. Esses gigantes têm mais de 330 metros de comprimento, deslocam cerca de 100 mil toneladas de água e podem operar mais de 70 aeronaves, entre caças, helicópteros e aviões de alerta aéreo. Para manter um navio desse funcionando, trabalham a bordo 5.000 pessoas. Para efeito de comparação, a maior base aérea do Brasil é o 1º Grupo de Defesa Aérea, em Anápolis, Goiás. Essa base tem 25 aeronaves e 1.600 militares. Então, um único porta-avião da classe Gerald Ford equivale a 3 bases aéreas de Anápolis andando pelo mar. Mas o Brasil também teve uma história curiosa com esse tipo de navio. Durante décadas, o Brasil foi um dos poucos países fora das grandes potências a operar 2 porta-aviões. O primeiro foi o Minas Gerais, foi incorporado à Marinha Brasileira em 1960. Originalmente, ele pertencia à Marinha Britânica durante a Segunda Guerra Mundial e tinha o nome HMS Vengeance. E aí 2 curiosidades aqui. Sabe o que significa HMS? His Majesty's Ship, ou navio da Sua Majestade. E esse é o prefixo de todos os navios da Marinha Britânica. E o Brasil pagou apenas 9 milhões de dólares pelo seu primeiro porta-aviões. O mesmo valor que custa um Azimuth 78 Fly, que é o iate do Neymar. Como pode isso, né? Claro, todos sabiam que esse navio estava obsoleto. E depois de comprado pelo Brasil, o Minas Gerais passou por modernizações e operou ainda por 40 anos. Ele pesava cerca de 20 mil toneladas e ele serviu principalmente como uma plataforma de treinamento para operações de aeronaves embarcadas do Brasil. E no final dos anos 90, o Brasil decidiu dar um passo ainda mais ambicioso. Em 2000, a Marinha Brasileira adquiriu da França por 12 milhões de dólares um porta-aviões maior e mais moderno, o porta-aviões São Paulo. Com cerca de 32 mil toneladas, ele se tornou o maior navio de guerra já operado pelo Brasil. Mas manter um porta-aviões é extremamente caro e esses navios eles ficaram completamente obsoletos com o aparecimento dos porta-aviões nucleares. Para você ter uma ideia, o São Paulo consumia 30 toneladas hora de óleo naval e tinha uma autonomia máxima de apenas 7 mil milhas náuticas, que dá aí aproximadamente 13 mil quilômetros. Enquanto um Gerald Ford pode navegar por cerca de 25 anos sem reabastecer o reator nuclear. E com o passar dos anos, o São Paulo também começou a enfrentar problemas técnicos, alto custo de manutenção, até que em 2017 ele acabou sendo desativado. O Brasil chegou a vender o porta-aviões para uma empresa de sucata na Turquia, mas o avião foi devolvido por conter muitos componentes tóxicos como amianto e metais pesados. E aí, depois de anos de debate sobre o que fazer com o navio, a decisão final foi tomada em 2023. O porta-aviões São Paulo foi afundado de forma controlada no Oceano Atlântico, encerrando a era dos porta-aviões da Marinha Brasileira. E se os porta-aviões eles são os navios mais visíveis, mais impressionantes da Marinha, também existe um outro tipo de embarcação que muitos especialistas consideram ainda mais estratégicos, os submarinos.
Os Estados Unidos possuem uma das maiores frotas de submarino do mundo, com cerca de 70 unidades, muitas delas movidas por propulsão nuclear. Submarinos nucleares têm uma vantagem enorme. Eles podem permanecer submersos por meses. Eles podem percorrer distâncias gigantescas e operar praticamente em qualquer oceano. E por isso, o Brasil também vem investindo fortemente nessa área. O país criou o programa chamado ProSub, uma parceria entre Brasil e França para desenvolver uma nova geração de submarinos. Desse programa nasceram os submarinos da classe Riachuelo, baseado no modelo francês Scorpène. Essas embarcações têm cerca de 71 metros de comprimento, deslocam aproximadamente 2.000 toneladas e foram projetados para operar com grande discrição no ambiente marítimo. A principal missão desse submarino é a chamada negação do mar, ou seja, tornar extremamente difícil para qualquer força hostil operar em determinadas áreas do oceano. Esse projeto vem sendo desenvolvido há décadas, mas construir um submarino nuclear é um desafio enorme. Envolve tecnologia extremamente complexa, altos custos e anos de desenvolvimento. Por isso, o Brasil ainda não colocou esse submarino em operação. E mesmo assim, ele é considerado um dos projetos estratégicos mais importantes da defesa brasileira. Mas existe um ponto que continua verdadeiro em praticamente todos os conflitos da história. Território só é realmente controlado quando tropas conseguem ocupá-lo. E aí que entram os veículos blindados e os tanques de guerra. E é por isso que as forças terrestres continuam sendo fundamentais em qualquer estratégia militar. Entre os equipamentos mais conhecidos desse ambiente estão os tanques de batalha, também chamados de tanques de guerra. Nos Estados Unidos, o principal tanque em operação é o M1A2 Abrams. Esse veículo é um verdadeiro gigante de aço. Ele pesa cerca de 62 toneladas, possui um canhão de 120 milímetros e uma blindagem extremamente resistente. O Abrams utiliza um motor de 1.500 cavalos de potência, capaz de empurrar esse veículo pesado a velocidades próximas de 70 km por hora. Vamos comparar? Uma carreta de transporte rodoviário carregada pesa cerca de 32 toneladas, metade de um tanque Abrams. E o motor dessa carreta tem cerca de 400 cavalos, que é um quarto do motor do Abrams. Por isso ele ganhou fama internacional durante a Guerra do Golfo, em 1991, quando demonstrou uma grande superioridade tecnológica em combate contra tanques mais antigos. Hoje, o exército dos Estados Unidos opera aproximadamente 2.500 tanques Abrams. O Brasil possui uma frota menor, mas ainda importante dentro do contexto regional. O principal tanque brasileiro é o Leopard, de origem alemã. O Brasil comprou esses tanques da Alemanha a partir dos anos 2000 para substituir tanques mais antigos. O Leopard pesa cerca de 42 toneladas e possui um canhão de 105 milímetros. E ao todo, o exército brasileiro tem cerca de 400 unidades distribuídas em brigadas de cavalaria blindada. Mas a história dos veículos militares brasileiros tem um capítulo bastante interessante. Durante as décadas de 1970 e 1980, o Brasil possuía uma indústria militar extremamente ativa. Uma empresa chamada Engesa, Engenheiros Especializados S.A., tornou-se uma das maiores fabricantes de veículos blindados do mundo. Seus veículos foram exportados para diversos países e utilizados em diferentes regiões do planeta. 2 modelos ficaram especialmente famosos. O primeiro foi o Cascavel. Esse veículo era um blindado de reconhecimento, equipado com um canhão de 90 milímetros. Ele foi projetado para patrulhar grandes áreas com alta mobilidade, algo especialmente útil em países com territórios extensos. E o segundo modelo foi o Urutu. Esse era um transporte blindado de tropas, capaz de levar até 10 soldados com segurança pelos terrenos mais difíceis. O Cascavel e o Urutu tiveram um enorme sucesso no mercado internacional. Eles foram exportados para mais de 20 países, incluindo nações da América Latina, do Oriente Médio e da África. E durante alguns anos o Brasil chegou a ser um dos maiores exportadores de veículos blindados do mundo. Mas a indústria de defesa também tem as suas crises, né? E no início da década de 90, uma mudança no cenário internacional, dificuldades financeiras, acabaram levando a Engesa à falência. Se você é jipeiro no Brasil, gosta de off-road e tem mais ou menos a minha idade, você já teve ou pensou em ter um Jeep Engesa, que era vendido, era um veículo 4x4, né, muito resistente, que foi vendido no Brasil, fez muito sucesso nesse mundo do off-road. Mas nos últimos anos surgiu um novo campo de batalha muito menos perceptível, mas cada vez mais importante. Um campo que envolve satélites, informação e tecnologia estratégica. E talvez o exemplo mais conhecido desse novo poder militar seja hoje as armas nucleares.
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, essas armas passaram a desempenhar um papel central na estratégia militar das grandes potências. Hoje, os Estados Unidos possuem cerca de 5.000 ogivas nucleares. Nem todas estão prontas para uso imediato, mas elas fazem parte de um sistema conhecido como tríade nuclear. A ideia dessa estratégia é garantir que o país tenha 3 formas diferentes de responder a um ataque nuclear. A primeira são os mísseis balísticos intercontinentais, instalados em silos subterrâneos. Esses mísseis podem percorrer mais de 10.000 quilômetros e atingir alvos em questão de minutos. A segunda parte da tríade são os submarinos nucleares, armados com mísseis balísticos, que patrulham os oceanos de uma forma bem discreta. E a terceira parte são os bombardeiros estratégicos, como o B-52 ou o B-2, que são capazes de transportar armas nucleares e voar longas distâncias. Esse sistema foi desenvolvido durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética buscavam garantir que qualquer ataque nuclear seria rapidamente respondido. E esse conceito ficou conhecido como dissuasão nuclear. Ou seja, quanto mais arma nuclear eu tenho, menos o inimigo pensa em me atacar. Já o Brasil seguiu um caminho muito diferente. O Brasil não possui armas nucleares. Isso não significa que falta capacidade tecnológica no Brasil. O país domina diversas etapas importantes da tecnologia nuclear, incluindo o enriquecimento de urânio e o desenvolvimento de reatores nucleares. Mas a Constituição brasileira estabelece que a energia nuclear deve ser utilizada apenas para fins pacíficos. E além disso, o Brasil participa de acordos internacionais que proíbem a presença de armas nucleares na América Latina. O Brasil também está investindo em satélites militares, que permitem monitorar movimentações em diferentes regiões do planeta, manter comunicações seguras, mas principalmente manter o sistema próprio de navegação, GPS. Os Estados Unidos já operam dezenas de satélites militares dedicados, formando uma rede que conecta tropas, aviões, navios em praticamente todo lugar do mundo. Outro campo que ganhou enorme importância nas últimas décadas é o ciberespaço. Ataques digitais, eles podem atingir redes de comunicações, infraestrutura crítica e sistemas militares conectados. Parece que foi isso que aconteceu nesse recente ataque dos Estados Unidos à Venezuela. E por isso, os Estados Unidos criaram uma estrutura específica chamada US Cyber Command, responsável por proteger redes militares e conduzir operações de ambiente digital. Tudo isso mostra que o poder militar moderno não depende apenas de quantidade de equipamentos. Ele também depende cada vez mais de capacidade de informação, integração tecnológica e planejamento estratégico. Bom, e quando a gente considera todos esses elementos que a gente viu até agora, orçamento, tropa, aviões, navios, blindados, tecnologia, então fica mais fácil entender, né, o papel que cada país tem nesse cenário. Então, comparar forças armadas não é apenas comparar equipamento. Na verdade, a gente tem que comparar estratégias nacionais de defesa. Os Estados Unidos desenvolveram ao longo do último século uma estrutura militar voltada para a projeção global da força. Isso explica porque o país mantém 11 porta-aviões nucleares, grande frota de aeronaves militares, submarinos capazes de operar em qualquer oceano e uma rede de satélites que conecta tropas espalhadas pelo mundo todo. E já o Brasil organizou suas forças armadas com outra prioridade. O Brasil precisa proteger o seu território. No final das contas, essa comparação mostra algo bem interessante. 2 países com dimensões continentais têm modelos de defesa completamente diferentes, moldados por sua história, sua geografia, seus objetivos e os seus recursos. E eu deixei uma curiosidade interessante aqui para o final. Quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, parece que somos pequenos. Mas quando olhamos para os nossos vizinhos, a perspectiva muda bastante. O Brasil tem forças armadas cerca de 10 vezes maiores do que a do Paraguai e mais ou menos 3 vezes maior do que a da Argentina. Como a gente viu, os equipamentos militares modernos são cada vez mais caros e complexos. Um único caça hoje pode custar 100 milhões de dólares. Um submarino nuclear pode levar décadas para ser desenvolvido. E um porta-avião hoje, na Gerald Ford, custa 13 bilhões de dólares. Por isso, cada país precisa fazer escolhas estratégicas, saber onde investir e quais capacidades priorizar. Eu queria saber a sua opinião. Qual desses equipamentos militares você acha mais impressionante? Os porta-aviões gigantes dos Estados Unidos, os submarinos nucleares ou os mísseis balísticos? Se você fosse o ministro da Defesa do Brasil, onde você investiria mais? Conta aqui nos comentários. E se você gosta dessas comparações que eu faço entre Brasil e Estados Unidos, então já se inscreve no meu canal. E não esquece, dá uma olhadinha também aqui no card e no QR Code, que eu vou deixar para você outros vídeos parecidos.
E se você gostou desse vídeo, ficou um pouco longo porque o assunto é extenso, já deixa o seu like aqui e deixa também a sua sugestão que outro vídeo eu podia gravar que seja do teu interesse, tá? Tchau, até o próximo vídeo.